Olá, tudo bem? Hoje a gente vai para nossa aula favorita, não é mesmo? Que é a nossa aula de matemática, gente. Nós vamos conversar sobre números, medidas e geometria, tá? Então, o nosso capítulo 7 será inteiro sobre isso. E neste capítulo, você vai conhecer diversos animais e aprender sobre o quilograma. E vai resolver problemas e descobrir figuras geométricas presentes em construções em suas cidades e nas cidades brasileiras. Vamos observar então essa imagem de abertura do nosso capítulo. Então nós temos ali uma entrada, né, de zoológico, tá escrito ali zoológico, e temos uma bilheteria. Então uma placa do ladinho indicando os valores da entrada. Então, até 5 anos e maiores de 60, a entrada é gratuita. De 6 anos a 12, paga-se R$10. E os maiores de 12 anos, paga R$18. E aí? Vocês sabem quantos que vocês pagariam para entrar dentro desse zoológico? E aí, a prof ia ter que pagar R$18, né? Porque a prof já tem mais de 12 anos. E vocês? Vocês sabem? Qual seria o valor? Menor, né? Vocês pagam um pouquinho menos. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre peso, tá? Sobre quilogramas. Você sabia que nesse zoológico que a gente vai conversar agora, que fica lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, que ele é aberto ao público para fazer visitas noturnas, para poder observar os animais depois que o sol vai embora? Que diferente, né? Geralmente os zoológicos eles fecham mais cedo. Bem interessante. Então, esse zoológico lá em Gramado, que fica lá em Rio Grande do Sul, tem apenas animais da fauna brasileira, tá? Em vez de grandes jaulas, eles têm vidros blindados e enormes viveiros. E eles reproduzem a natureza do lugar em que os animais vivem. Lá você pode ver animais como a onça-pintada, o lobo-guará, o puma, o jacaré de papo amarelo, o tamanduá, a bandeira, a capivara, o bugio preto, entre outros, né? Lá tem diversidade de animais, né, da nossa fauna brasileira. E há muitas aves também, gente, como o papagaio de peito roxo, arara azul, o gavião carrapateiro, o tucano e muitas outras. Alguns desses animais são grandes e pesados. A onça-pintada é grande, o comprimento do seu corpo pode chegar a 2 metros, sem a cauda, gente. E ela pode pesar até 130 quilos. Ela é muito pesada, gente. Até 130 quilos a onça pode pesar. Vocês sabiam que aquelas pintas que as onças têm no corpo fazem parte da sua identidade? É como se fosse a sua digital, né? Nós, seres humanos, temos a nossa digital nos dedinhos, certo? E na nossa aparência também, né? Nós, cada um temos uma aparência diferente, né? E as onças não. Ao nosso ver, elas são muito parecidas. Então, as suas pintas são as que fazem a diferença entre elas. Os pesquisadores, eles usam, então, o formato, né, das suas pintas ali, o jeito, o tamanho, tudo para identificar quais são, quem é quem ali, né? Porque se a gente não percebe, a gente olha e parece todas iguais, né? Mas realmente essa é a diferença. E vocês sabiam que uma gestação de uma onça, né, elas levam aí de 90, uma cria, né, gestação, não uma cria, ela leva de 93 dias a 105 dias para nascer os filhotes.
Então, isso quer dizer que ela leva aí de uns 3 meses a 4 meses e meio, né, gerando ali a sua cria, para depois nascer. É metade, mais ou menos, do ser humano, né? Porque o ser humano, ele leva 9 meses e uma cria leva 105 dias, em torno de 105 dias. Então, mais ou menos aí uns 4 meses e meio. Algumas, né? Porque eu creio que alguns nascem antes, outros não. E essas onças, elas vivem 15 anos, gente. Pouco, né? Muito pouco. Elas vivem 15 anos na natureza. Então, sabendo disso, nós vamos então responder os exercícios das páginas a seguir, tá? Então, logo abaixo ali do nosso texto, está perguntando se você já visitou um zoológico. Eu acho que já, né? A maioria de vocês, né? É muito gostoso, gente. Quem não foi ainda, né? Assim que passar tudo isso, pede pro papai, pra mamãe levar, porque é muito lindo. A gente consegue ver os animais bem de pertinho, né? Que a gente só viu na TV. E você sabe quanto você pesa? A onça, ela é mais pesada ou ela é mais leve que você? A onça tem 130 quilos, né, gente? Será que ela é mais pesada ou é mais leve que você? Ela é mais leve que eu, sabe? Ainda bem, né? Você sabe o que é quilograma? Sabe? Na verdade, no dia a dia, né, nós usamos então o quilograma para indicar o peso, né? A gente abrevia, né? Porque o quilograma nós costumamos chamar de quilos, tá? Eu tenho 20 quilos, né? Eu tenho 20 quilos de tomate. Eu tenho 10 quilos de carne. Então, não chamamos geralmente de quilograma, mas o nome correto é quilograma, tá? Então, lá na nossa página 5, nós temos ali indicando que o símbolo, então, do quilograma é o QG, né? Que indica quilograma. Você já deve ter visto esse símbolo em alguma embalagem. O instrumento que usamos para medir a quantidade de quilogramas é a balança. Veja alguns modelos. Então, aqui nessa foto nós temos alguns modelos de balanças. Tá? E você, sabe quantos quilos que você pesa? Então, se você não sabe, pergunta aí para um adulto, para a gente conseguir responder, então, a nossa questãozinha ali embaixo, tá? Nosso quadradinho ali embaixo está pedindo para você anotar ali naquele quadrinho quanto você pesa. Então, vamos lá para a nossa página 6, continuar então a resolver os nossos exercícios. E aqui nós temos a questão número 1, que diz que o bugio ruivo, ele é um macaco que vive em árvores com altura entre 10 e 20 metros. Ele alimenta-se de folhas e frutos e ele pode pesar até 9 quilos. Tem de 30 centímetros a 75 centímetros de altura. Ele é pequenininho, né? Então, ele é 30 centímetros até 75, não é muita coisa, né? Então, ele é o máximo ali que ele tem de altura, 75 centímetros. E o comprimento da cauda pode atingir 80 centímetros. Então, ele tem uma cauda bem grande, né? Para o tamanho dele. E tá na letra A, pergunta se o bugio tem mais de 1 metro de altura ou tem menos. Sabemos que em centímetros fica abaixo do metro, certo? Então, ele pode medir ali de 30 a 75 centímetros. Então, o que vocês acham? E o bugio da foto é uma fêmea de 7 quilogramas. Ela e o filhote pesam 9 quilogramas. Quanto pesa o filhote?
Como a gente vai só descobrir essa conta? Eu sei que ela pesa 7 quilos. E se os dois juntos pesam 9, então o que eu vou fazer? 9 menos 7. Posso colocar ali 9 bolinhas. Risco 7. Quanto que vai sobrar? Quanto vai sobrar será o quilo que pesa o filhotinho ali, então, do nosso bugio. Então, a conta é 9 quilos dos dois juntos, menos 7 quilos da mãe. Assim, a gente consegue descobrir quanto que o filho pesa. Aí, vocês vão responder ali, o filhotinho pesa tantos quilogramas, tá? Uma balança de 2 pratos, ela pode ser usada para comparar pesos de 2 objetos. Quando colocamos em cada prato, se a balança fica com os pratos na mesma altura, os objetos têm o mesmo peso, certo? Então, essa balancinha ali, de 2 pratos. Se a gente colocar um objeto com o mesmo peso nos 2 pratos, eles vão se manter ali na mesma posição, porque os dois têm o mesmo peso, tá? Quando os pratos ficam desalinhados, os objetos têm pesos diferentes. Então, ali, se a minha balança tá um para baixo e um para cima, isso quer dizer que eles têm pesos diferentes, tá? E geralmente, o peso que está embaixo é o mais pesado, que tem força para empurrar. Ali na balança ele vai pesar e vai abaixar. Então, isso significa que o pratinho que está embaixo sempre será o mais pesado, tá? Então, agora nós vamos resolver ali algumas questões bem interessantes. O objeto mais pesado fica no prato mais baixo ou no prato mais alto? Beleza? Isso a prof acabou de explicar. Nas balanças acima, quais são os objetos mais pesados? Circule-os. Então, nós temos ali uma balança azul e nós temos uma balança verde. Cada uma dessas balanças tem um objeto diferente, certo? Então, você vai ver ali qual é o mais pesado, né? Qual está no lado que está pesando mais e vai circular, tá? Ali na nossa página 7, nós temos um exercício sobre a Carla, tá? Que ela usou a balança de 2 pratos para descobrir o peso de blocos de madeira. Você sabe dizer o quanto pesa cada bloco? Escreva sua resposta abaixo de cada balança. Então, vamos lá. Nós temos uma balança ali com um bloco grande de madeira, certo? É um bloco só. Então, nós temos um pezinho de 2 quilos. E essa balança, ela permanece na mesma posição. Então, nós sabemos que o nosso bloco de madeira pesa a mesma quantidade do nosso bloquinho de ferro, certo? Que eles estão na mesma posição, tá? E esses 2 blocos são iguais. Então, nesta questão, nós temos ali um pezinho de 6 quilos e nós temos 2 blocos de madeira. Então, como que eu faço para descobrir qual que é o peso do bloco de madeira? Ele vai pesar a mesma coisa que o pezinho, porque eles continuam na mesma posição. Porém, o peso é 1 e o meu bloco é 2. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir qual é o peso do meu bloquinho? Eu vou pegar esse número 6 e vou dividir ele em 2, tá? Você pode usar o seu material de apoio, pegar lá 6 e dividir em 2. Coloca um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Você vai descobrir quanto pesa cada bloco daquele ali, porque eles têm o mesmo peso, tá? Os dois vão pesar juntos 6 quilos. E no de baixo é a mesma coisa, porém, o peso é 12 quilos e o do ladinho são 3 blocos. Então, dessa vez eu vou separar 12 e vou dividir
por 3 blocos de madeira para descobrir quanto pesa cada bloco de madeira. Tá? Então, eu posso pegar lá o material dourado, eu posso pegar pedrinhas, eu posso pegar lápis, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar minhas canetas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pegar mais. 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 aqui, que é a nossa última questão ali da letra C. E eu quero descobrir quanto pesa cada bloco de madeira. Eu tenho 3 blocos de madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para um bloco de madeira. Esse é meu primeiro bloco, meu segundo e meu terceiro. Aí, eu vou colocando, eu vou dividir bem certinho o que você tiver em mãos, tá? O material dourado talvez seja mais fácil ainda, ó. Vai dar bem certinho, uma caneta para cada bloquinho de madeira, ó. Então, agora, eu tenho 4 números iguais, tá? Então, assim, eu consegui descobrir quanto pesa o meu bloquinho de madeira, tá? Então, se você não consegue resolver, você pode usar, então, material dourado, pode usar suas canetinhas, seus lápis de cor, para poder dividir, pra gente conseguir descobrir, então, qual é o resultado. Tá bom? Então, vamos lá para nossa página 8. E aqui, nós vamos resolver, então, os exercícios da página 8. Primeiro, você vai recortar, então, os quilinhos que nós temos ali do ladinho. Esses quilinhos aqui, tá? Vocês podem recortar todos eles. E cada um deles está indicando o peso, né? Nós temos 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Não, de 4 não tem, né? 3, 5 e 6 quilos. E agora, nós temos ali algumas balanças. Vamos observar, então. Na letra A, tem uma balança que está alta e outra está baixa. Então, o que a gente tem que fazer? Na balança que está baixa, eu vou colocar um peso maior, porque ela é a que está mais pesada. Lembra que a prof explicou? Então, por exemplo, eu vou colocar lá 1 quilo nessa balança, que ela tá alta, e vou colocar ali 5 quilos, por exemplo, tá? Então, essa é a minha balança. Essa aqui tá leve, porque é 1 quilo, e o que tá pesadão é o que tá embaixo, tá? Então, você tem que ter essa noção. A balança que tá embaixo está mais pesada. Então, na hora de você recortar ali, você tem que colocar menor, tá? Pode usar mais de um, se precisar. Por exemplo, assim, eu quero colocar, então, ali 8 quilos de um lado e 12 quilos de outro. Pode ser. O importante é saber que o lado da balança que vai pesar mais é o lado que vai ficar mais abaixo, porque ele está pesando mais, certo? Então, aqui vocês vão responder, então, esses exercícios, colocando aqueles quilinhos ali, se atentando aos números que está escrito nos quilinhos, e vão responder, então, essas questões da página 8. Aqui embaixo, nós temos ali, cole pesos no prato da direita para ter equilíbrio. Então, nós sabemos que o pacote de ração tem 4 quilos. O que eu devo fazer para equilibrar, então, esse pacote de ração? Quantos quilos eu preciso pôr para ficar igual ao pacote de ração? E na questão de baixo, nós temos ali 2 gatinhos, de um lado preto e um gatinho do outro lado branco. Então, está me dizendo que os gatinhos pesam 2 quilos cada um. Então, eu sei que eu tenho 2 gatinhos. Então, se cada 2 pesa 2, eu tenho 4 quilos. E do outro lado, eu tenho 1 quilo, que é o gatinho branco. Quantos quilos eu preciso colocar nessa balancinha para eu conseguir equilibrar ela, para me deixar igual? Igual ao 4 quilos de gatinho, aqui eu também preciso deixar a mesma quantidade para eles ficar certinho. Quantos quilos
nós temos que recortar e colocar ali. Então, vamos lá. Na nossa página 9, a nossa última página da aula de hoje, Mabel adotou uma cachorrinha, a Amora. Veja como Mabel fez para descobrir o peso da Amora. Então, nós temos ali duas balanças. Na primeira, está indicando 30 quilos, que está a Amora e a Mabel. Na segunda, está só a Mabel e está indicando 24 quilos. Como que eu vou fazer a continha para descobrir quantos quilos pesa a Amora? Da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior. Então, eu sei que as duas juntas pesam 30, né? E só ela sozinha 24. Então, eu vou fazer 30 menos 24, tá? Para ter o resultado do peso da Amora. Ou então, você pode fazer assim. Se ela pesa 24, quanto dá 24 para chegar no 30? Então, você vai fazer 24, 25, 26, 27, até chegar no 30 e vai descobrir também qual que é o peso da Amora, tá? E vai escrever ali no quadradinho que a Amora pesa tantos quilogramas. Agora, o Lourenço, ele pesa 17 quilos e o seu gato pesa 4. Então, o Lourenço subiu na balança com o gato no colo. Então, você vai fazer um desenho agora do Lourenço com o seu gato no colo em cima da balança. E depois de fazer esse desenho, você vai montar, então, a sentença matemática ali nessa questão. Essa é continha demais, tá? Então, nós sabemos que o Lourenço pesa 17 quilos, mais 4 quilos do seu gatinho, tá? Então, nós também podemos montar ali uma continha, né, de dezenas e unidades. Por exemplo, ó, 17 quilos, então, do Lourenço, mais 0,4 do seu gato. Se eu fizer esta continha, eu também vou ter o resultado da nossa questão. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida aí, vocês sabem que a prof está disponível. Me ligue, me mande mensagem, que eu explico melhor se não ficou claro, tá bom? Beijinhos para todos.